Fala, nação tricolor! Estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês, para dizer que o torcedor do São Paulo não tem um mísero dia de paz. O torcedor do São Paulo está fadado a não ter paz enquanto tiver o Rogério Ceni no elenco, treinando, comandando esse time. É isso mesmo. Eu torço muito para o Rogério dar certo. Mas algumas coisas que ele vem fazendo, vem deixando a gente com a pulga atrás da orelha. E a última dele foi uma cartada de mestre. Rogério Ceni numa cartada de mestre. Mostra para todo mundo como se consegue algo. Mostrou para todo mundo. Ele fez tudo certinho. Passo a passo de como trazer um jogador que ele quer. Como trazer o seu queridinho. Foi passo a passo. Nós vamos falar sobre isso. Mas antes, vou pedir para você que está chegando, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, dá essa força, dá essa moral, porque o David é o novo reforço do São Paulo. Deus me defenderá. Vamos lá. Por que eu comecei desse jeito? Porque a gente precisa entender a cronologia dos fatos. Usar simplesmente como se fosse realmente uma cena de crime. Como se realmente o Rogério Ceni tenha cometido um crime contra o São Paulo. E você no final do vídeo vai entender porque isso é um crime contra o time do São Paulo. Você vai perceber que é um crime o que o Ceni está fazendo. E vai perceber que a questão de você trazer ou não o Lucas Moura não é por dinheiro. Não é por dinheiro. É por qualquer outra coisa, menos dinheiro. Porque não existe austeridade ou austeridade, não sei como é que é a palavra que fala nesse troço, financeira no São Paulo. Existe dinheiro jogado ao vento. Dinheiro jogado ao vento. Vamos lá. Sexta-feira, a famosa coletiva do Rogério Ceni, aonde ele, para muitos entendidos, deu como se ele fosse o sincerão. Nossa, que coletiva espetacular, Ceni. Nossa Senhora, vocês têm que entender que o Ceni fez tudo isso porque ele estava orquestrando uma coisa maior. O que o Ceni mais fez na coletiva? Reclamar. Mas ele reclama com classe. Ele reclama cinzentando de todas as situações. Ele reclama cinzentando de todos os problemas. E aí, no momento oportuno, ele fala: sei que vocês vão perguntar, então já vou dizer. Não iludam o torcedor. Não iludam, não tem como vir Lucas Moura. Lucas Moura não virá para o São Paulo por causa, e daí desce um monte de dizeres por que o Lucas Moura não viria para o São Paulo. Pois bem, pouco antes ou logo depois, não me lembro, né, certo, o time, o Rogério Ceni fala que o São Paulo precisa, não é que o São Paulo precisa do David ou de alguém como o David. Mas se a diretoria achar alguém mais barato com a característica do David, tá tudo certo. Mas eu lembro que eu, Rogério Ceni, que levei o David pro Cruzeiro, eu, Rogério Ceni, que levei o David pro Fortaleza, eu, Rogério Ceni, que levei o David pro Internacional, e eu, Rogério Ceni, que trouxe o David pro São Paulo. Eu acho que o Rogério Ceni tem uma parte, ele é empresário do David, porque não é possível, ele deve levar uma grana, porque não é possível. E aí ele fala com todas as línguas. Parte da torcida entende o recado, parte da torcida não entende o recado, parte da imprensa entende o recado, parte da imprensa não entende o recado, parte da mídia alternativa do São Paulo entende o recado, parte da mídia alternativa não entende o recado. A diretoria do São Paulo não sabe se foi um recado. E aí, isso na sexta. No domingo, o Ceni coloca em plano, coloca em ação o restante e a parte mais complexa e arriscada do seu plano de trazer o David.
O que ele faz? Ele coloca o menino Juan para jogar aberto, da forma que joga o David. Palavras do próprio Rogério, jogador que faz o lado e também faz o centro. O David é centroavante, o Juan é centroavante. O David é centroavante que faz o lado. Tentei na coletiva. O Juan entra, não resolve, não consegue jogar, não consegue render. Só que ali tinha um problema. O Ceni teria que contar com o mau futebol do Juan. Sabendo de que isso era possível, ele fez. E o Juan não foi bem. E na coletiva, ele fez o favor de lembrar que o Juan não foi bem. Ele disse: o Juan treinou e treinou muito bem desse jeito, mas no jogo não funciona. No jogo não funcionou. Mais detalhes? Não deu. Alguém quis perguntar? Também não. E hoje o São Paulo chega, né? Eu até esqueci de colocar aqui a nossa gloriosa arte aqui, né? Nosso glorioso, né? Que eu tinha feito aqui, mas para a gente ilustrar, né? Eu coloquei aqui. Essa história do Juan ser colocado na ponta é um recado do Ceni para a diretoria? Sim. Mostrou que precisa do David, pois o menino não dá conta de jogar na posição. Parece ter sido usado de bode expiatório para mostrar que tem razão em pedir o seu queridinho. E aí, de repente, de uma hora para outra, aparece essa informação pela manhã. Pela manhã, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a aparecer. E a gente tem essa notícia. Reforço. São Paulo chega a um acordo com o Internacional e David chega ao São Paulo por empréstimo. Atacante deve chegar em São Paulo para realizar exames médicos e ainda nessa semana. David é um pedido incansável de Rogério Ceni. É a cereja do bolo. É demonstrar que tudo deu certo. Tudo não foi em vão o que o Ceni fez. Ele consegue fazer com que o seu queridinho, o que ele pediu, o que ele, como diz aqui no título, né? Incansavelmente pediu para a diretoria e insistentemente pediu. Fez das tripas corações para ter o David. E aí, eu quero lhe mostrar duas coisas. Primeiro, como foi o nosso David, né? O nosso novo reforço, né? Na temporada. Vamos lá. David, 39 jogos, 2 gols, 2 assistências. Essa é a passagem do David pelo Internacional. Foi muito bem, né? É um pedido do Ceni, porque, né? Eu lembro você que eu fiz um vídeo aqui há um tempo atrás, onde nós vimos que o David também passa por um momento sensível no próprio Fortaleza, e o Ceni fala que ele era peça fundamental para essa equipe. David chega para ser a peça fundamental no São Paulo, entenda. David não será reserva. O David não será aquele jogador que disputará a posição, pois chega com o alvará, chega com a bênção e a tutela do Rogério Ceni. O homem que não utiliza o que não passou pela mão dele. As oportunidades de mercado que o São Paulo achou que poderia ajudar o elenco, ele não utiliza. Até porque, para que vai utilizar, não é mesmo? Para que eu vou utilizar o Gabriel Neves se eu posso depois vir na coletiva e reclamar que eu não tinha opção? Não é mesmo? Agora ele tem. Tem o jogador que ele mais queria. E aí, a gente chega naquele ponto que você deve estar pensando, tá, Hugo, mas o que tem a ver o David com o Lucas Moura? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Au contraire, mon frère. Tem muito a ver. Tem muito a ver. Porque um time que se preza a fazer esse tipo de negócio, trazer o David, é um time que tem dinheiro e não sabe como usar. Esse é o problema do São Paulo. Não que o São Paulo esteja nadando de braçada.
Mas com esse tipo de negócio, as coisas nunca vão dar certo no São Paulo. Se for para gastar com pereba, é melhor gastar com o Lucas Moura, não acha? Informação do Vene Casagrande, repostada pelo portal SPFC Info. O atacante do São Paulo vai gastar, atenção, o São Paulo vai gastar 1,2 milhões no empréstimo para o David. Eu lembro que, a princípio, nas conversas eram 400 mil, certo? Certo. Esse valor será pago apenas pelo empréstimo. Ou seja, São Paulo paga 1.200.000 para ter por empréstimo o possante David. Mas, caso o São Paulo queira comprar o David, o São Paulo precisa desembolsar 22 milhões de reais para ter o David. O problema de não trazer o Lucas Moura é o dinheiro? Realmente nós temos que parar de iludir o torcedor? Eu acho que o Rogério tem razão. Eu acho que a gente tem que parar de iludir o torcedor e começar a chamar o torcedor de São Paulo de tonto, né, Rogério? Acho que essa é a melhor definição. Não chame o torcedor de São Paulo de iludido. Chame de tonto. Porque é isso que você está fazendo com nós, torcedores. Você só pode estar achando que nós somos tontos. O Lucas Moura não dá para fazer esforço para trazer. Mas o David, pagar 1,5 milhão, 1.200.000 pelo empréstimo do jogador, isso nós podemos fazer. E se o David fizer uma temporada meia boca e o Ceni for o treinador, o que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham mesmo que o São Paulo não vai pagar 22 milhões no David? O São Paulo tem também, com a sua gestão, também tem a parcela do Rogério Ceni. E agora eu entendo. Quando ele chega na coletiva e fala, tem que ter coragem para fazer o que nós estamos fazendo. Eu também acho. Precisa ter muita coragem para fazer o que você está fazendo, Ceni. Tem que ter muita coragem para fazer um negócio desse aqui. Tem que ter muita coragem. Esse é o São Paulo. Que, ó, joga dinheiro ao mato, joga dinheiro ao vento. Gasta 1,2 milhões agora, né? Com o David. Podendo gastar mais 22, num total de 23.200. Mas não dá para trazer o Lucas Moura. A gente tem que parar de iludir o torcedor. O plano nunca fez tanto sentido. Mas o Ceni tem um plano. E ele executou ele, ó, da melhor forma possível. Parabéns aos envolvidos. Forte abraço. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu comentário o que você acha do nosso novo reforço. Deixe nos comentários o que você acha do Rogério Ceni e dessa presepada toda que tem feito o treinador de São Paulo. Forte abraço. Até mais. Tchau. Inacreditável.